Bom dia, o meu nome é Nuno Duque, sou do Trader Charts, serviço de análises de gráficos e observação do mercado, e vamos começar por fazer uma análise ao PSI 20. Vamos começar então pelo PSI 20. O PSI 20 tem aqui uma linha de tendência descendente. Nestes últimos movimentos chegou-se perto dela, mas ainda não a superou. Apenas a sua superação é que dará um sinal mais positivo de subida das cotadas portuguesas. De qualquer modo, tecnicamente, vemos aqui, ele fez aqui a semelhança dos índices europeus também, fez aqui um triplo fundo, fez aqui uma figura que lhe dá projeção para mais subidas. Portanto, tem aqui um duplo, triplo, qualquer coisa. Duplo fundo. De qualquer modo, como em muitos ativos, rompeu, deu a subida que tinha que dar, aproximou-se ali da linha de tendência descendente e depois retraiu de todo o movimento. E agora anda aqui numa fase intermédia, numa lateralização, a ver se consegue, a ver se vai continuar a andar de lá, aqui lateralizar, ou se consegue quebrar para cima e ir a caminhar para o target que desenhou aqui em baixo. Portanto, claro, como eu sempre digo, o PSI 20 depende muito da vontade dos índices europeus e SP500. Normalmente o PSI vai atrás, e quando dá para subir, o PSI vai atrás, e quando dá para cair, o PSI costuma ir na frente. Infelizmente é assim. Portanto, diário é isto que vemos. Portanto, superação da linha de tendência descendente, perdão. Será um bom sinal. Até lá andamos aqui a testar. No de uma hora, no gráfico de uma hora precisamente, ou 2 horas talvez. Ok. Portanto, vemos precisamente aqui no gráfico de 2 horas, tivemos a subida, retraiu e depois anda aqui numa zona aqui de lateralização. Eventualmente parecia nos últimos dias querer arrancar um pouquinho mais, à semelhança do DAX também e dos índices, mas está aqui uma zona indefinida. Temos aqui uma zona de indefinição que convém aguardar para ver o que é que daí vem, à semelhança de muitas cotadas. Passando agora à análise das cotadas do PSI 20, vamos começar com a Altri. A Altri atingiu o máximo. Ainda falta um pouco para a projeção da figura que fez atrás. É normal que a faça ainda tem aqui mais um pequeno potencial de subida. No entanto, está-se a deparar aqui com a resistência de máximos por agora. Portanto, pode recuar um bocadinho aqui a esta linha de tendência ascendente, como pode romper a resistência e mais o bocado que falta acima. Vendo em gráfico de uma hora, vemos precisamente que ela se movimenta dentro de um canal, bateu na resistência, atuou perfeitamente como resistência, 3 toques, e tentou um quarto ontem. Portanto, está naquele ponto de que tanto pode romper a qualquer momento e ir mais um pouco, como pode corrigir. Portanto, entradas aconselham-se apenas se realmente fizer novos máximos e for para cima com força, com volume. Senão parece muito, neste momento, já com muito arriscado fazer uma entrada neste momento, com pouco potencial de valorização e com algum potencial de retração. Banif chegou a cair abaixo dos 0,002, portanto um quinto de euro.
Depois teve aqui um forte pullback que em termos de análise técnica é o normal, sempre que as coisas caem muito a pique, depois também as recuperações também são violentas e rápidas. E se formos a ver desde a última vez que iniciou aqui uma grande descida, aqui na casa do 0,004, isto representa uma retração, atingiu agora uma retração de 61%, portanto um movimento perfeitamente normal. O que parece fora do normal é os valores de subidas e descidas diários. Atingindo agora aos 61, agora é normal que recue talvez um bocadinho outra vez abaixo. Normalmente as cotadas não acabam a sua tendência descendente assim de repente, portanto normalmente volta outra vez abaixo para poder fazer um duplo fundo, uma figura de inversão, se bem que por vezes também há fundos EVs, mas não parece que seja o caso que vai acontecer no Banif, mas vamos ver. No gráfico de uma hora, vemos precisamente mais em detalhe a recuperação que fez, nos tais 61, representa os 61 no gráfico diário, que coincidiu aqui e foi tocar nesta resistência, transformou-se aqui, deu mais força a esta resistência, nos 0,033, e agora é normal que esta subida foi muito grande, este pullback, em termos de percentuais. É normal que agora retraia desta última subida que fez. Se retrair aqui a níveis de 0,024 será uma retração de 101%, que é absolutamente normal para uma subida desta inclinação. E, portanto, isso representa uma desvalorização de 13%, aí o valor já é muitíssimo, mas enfim. Em princípio, o que eu estou à espera é que o próximo movimento seja uma retração aos 50% ou aos 61%. BPI, portanto, o BPI fez esta figura, atingiu o target em cima e anda-se agora a deparar aqui com uma resistência aqui por volta de 1.182 mais ou menos. Portanto, o que se vê-se que ainda temos aqui, ele da subida retraiu apenas aos 38. Não é de estranhar que lá está mais uma vez a semelhança do Banif, em que subidas muito íngremes, tal como as descidas, depois tem sempre retrações, e tendo em conta que só retraiu aos 38, mais provável é que ainda, com o passar dos dias, que ainda venha aos 50, e quem sabe, a neckline desta figura, que ainda que fica quase nos 61%. Portanto, entradas também está, entradas só na superação desta resistência, que seria mais seguro. Vendo em gráfico de uma hora, vemos precisamente esta resistência clara cá em cima. Podemos ter aqui com estes fundos, pode estar a querer fazer um triângulo ascendente, o que a romper para cima, mas que estas coisas têm que ser confirmadas, ainda falta muito para que tal aconteça. O que a romper para cima lhe daria um bom potencial de subida, mas isso é uma suposição. No momento o que se vê é que ele anda no meio da figura. O movimento normal seria, se calhar, vir testar a parte de baixo da figura e depois mais tarde, quem sabe, volta outra vez testar a parte de cima da figura. Veremos. Não é nada de estranhar que ele venha testar aqui, relativo aqui na casa de 1,064, que coincide mais ou menos com a linha de tendência ascendente deste triângulo. Portanto, está no meio de uma figura, para mim, não tem fase de indefinição, não arrisco nem para cima nem para baixo. O BCP, portanto, tocou lá em cima na resistência e fez aqui a retração desta grande subida. Vendo em gráfico de 2 horas, no diário não dá para ver muito mais que isto. Vendo em gráfico de 2 horas, como já tinha assinalado, quando começou a iniciar esta retração, fez aqui um triângulo descendente, que o confirmou. Este pullback foi uma ida aqui à zona da parte de cima do triângulo, portanto não o considero quebrado.
e começou precisamente já aqui a fazer o movimento de voltar atrás. Como eu tinha dito anteriormente, é normal que ele caísse pelo menos a metade desta última subida que o atingiu na sexta-feira, ali no 0,50. Mas não é de excluir, visto que temos aqui uma figura. Isto é um reteste à figura, basicamente, que é um movimento muito usual em várias figuras. Confirma e depois volta a testar, para depois, em princípio, voltar a cair. Se voltar a cair, o primeiro target será aqui este mínimo e depois veremos. Continuando, pronto, neste momento temos a figura confirmada, ainda não está anulada. Vamos ver se o BCP começar a lateralizar eventualmente e começar a ir para cima, aí poderá anular a figura. Para já, mantém-se no seu desenho normal, como veem, cai, retrai, em princípio o próximo movimento cai, retrai. Pelo menos a projeção da figura manda para baixo. Claro que elas podem ser anuladas, mas vamos ver. O CTT vai a caminho de máximos, como se tinha previsto. Ao fazer aqui este retângulo e ao confirmá-lo para cima, confirmou, veio testar e voltou para cima novamente. Podemos ter aqui uma figura, podemos ter aqui uma chave, né, já confirmada para cima, portanto tudo indica que o próximo destino do CTT será ali nos máximos. Esta figura de chave até dá potencial mais ainda para cima, para 10.750 mais ou menos. Portanto, é uma empresa, tem andado aqui numa grande lateralização, relativamente lenta em termos de valorizações, de rapidez de valorização, mas uma empresa segura. Investidores que gostam de ativos seguros, que é o meu caso. No gráfico de uma hora, cá está, temos aqui uma figura de subida, tanto poderia considerar eventualmente um triângulo ascendente, mas ou a tal chave aqui. Portanto, tudo indica que ela vai perfeitamente no seu caminho para atingir o máximo desta figura, que é projetada para novos máximos, e esta última mais ainda para cima. Portanto, estamos a falar, se ele cumprir a projeção da figura de onde fechou na sexta até à projeção da figura, são mais de 4%, quase 4,5%. EDP Renováveis superou aqui superou a resistência, fazendo com que um retângulo, ela aqui tinha feito um duplo fundo, fez a sua projeção e agora teve novos máximos relativos, claro, e tem uma projeção para os 6,78, portanto arrancou bastante forte aqui acima da resistência, viu-se aqui um volume bastante forte, o RSI está bom. No gráfico de uma hora, cá está a superação da resistência, com aqui um aumento considerável de volume, e lá já atingiu aqui o nível 127 aqui da expansão deste bocado, e temos o 161 mais para cima, que já se aproxima do target de diário. Portanto, EDP Renováveis é uma das que está em alta nestes dias. A EDP anda aqui dentro de uma lateralização, portanto numa zona indefinida, portanto pode ir para cima, pode ir para baixo, anda aqui matar neste momento a meio do retângulo, nenhuma conclusão daqui se tira, não é bom nem para cima nem para baixo, esperar para ver qual dos dois lados irá ser rompido. Em uma hora, cá está, anda aqui dentro desta lateralização a meio caminho. A Galp também está aqui numa zona um pouco indefinida,
fez aqui um duplo fundo, confirmou, quase que chegou ao target, faltou um pouquinho, ficou abreviado. Veremos. A Galp ultimamente tem dependido muito, claro, sempre dependeu, mas quanto mais cai parece que mais depende. A movimentação intradiária depende muito da cotação do petróleo. Portanto, é quase um pouco, se o petróleo quiser subir, a Galp irá subir. Claro que não é apenas o petróleo, mas condiciona, nota-se uma relação muito próxima nestes últimos tempos, com a queda do petróleo. Portanto, seja como for tecnicamente, parece que ainda não concluiu o target. Teoricamente, isto pode ser apenas a retração, vem aqui à zona do suporte e a superar aqui a arrancar para cima, poderemos ter outra vez a superação desta resistência e quem sabe aqui o target aqui por volta dos 11 euros. Este movimento é, reparem cá em baixo, no gráfico de 1 hora, iniciou como uma figura de inversão, fez uma grande subida e neste momento atingiu aqui a retração de 50%, onde anda aqui a lateralizar. Portanto, no fundo, rompendo para cima, o próximo objetivo será este máximo, rompendo para baixo, virá aos 61 e até um pouco mais. Portanto, está numa zona de aguardar, de definição. A Notting Hill estava aqui numa figura interessante, tentou fazer uma figura interessante. No fundo ela tinha um ombro-cabeça, ombro, uma figura que vinha de trás, que já tinha começado a ser confirmada e parece que foi como que abreviada. Aqui quando executou este fundo em V, não chegou à projeção do fundo em V, ficou um pouquinho mais que metade. E agora, há uns dias, estava a querer fazer, tínhamos aqui um ombro-cabeça, ombro invertido, esteve prestes, estava quase a querer confirmar um ombro-cabeça, ombro invertido, uma figura de inversão, no fundo iria anular de vez, passaria acima deste ombro, definitivamente, e anularia de vez esta figura. Portanto, seria um ombro-cabeça, ombro invertido a anular um ombro-cabeça, ombro. Mas pelos vistos não teve força, ficou ali nos limites ali perto dos 2,40, não conseguiu superar mais que isso e está a fazer agora um ligeiro recuo, se vemos em gráfico de 1 hora. Lembrar que isto é uma empresa que está em tendência descendente, dentro de um canal descendente, portanto pode estar iminente ou não. Pode ser apenas uma tentativa aqui chegar-se à parte de cima do canal, mas depois veremos se realmente tem força para passar para cima e anular esta tendência descendente ou se voltará à sua tendência. Entradas convém só depois das coisas confirmadas, não convém, ainda mais em empresas que estão em tendência descendente, apostar pode ser que é muito arriscado. Não faço isso, convém que seja na confirmação. No gráfico de 1 hora da Notting Hill, vemos precisamente aquela zona de resistência, ali perto dos 2,40. Achei aqui interessante estas movimentações, as informações privilegiadas, que de certeza que houve. Isto foi quando a Notting Hill do nada subiu de 15% assim num dia, em meia hora, 1 hora, este pico. E mais tarde, logo nas horas seguintes, ou no dia seguinte, soube-se que houve o contrato lá de energia no México, que era a justificação disso. Portanto, alguém soube e entrou em força aqui na possível valorização da Notting Hill. E depois de haver aqui alguma valorização, houve aqui alguns picos de descarga, provavelmente os mesmos que entraram com essa informação privilegiada aqui nestes picos de volume, depois foram os mesmos que saíram nestes picos de volume vendedor. Eu até por acaso estava a olhar por acaso e tivemos aqui velas neste caso está 1 hora, mas houve aqui velas de 15 minutos fortíssimas, que foi precisamente, vê-se aqui em 15 minutos, aqui descargas fortes, provavelmente os que tiveram efeito de entradas fortes também aqui, já se contentaram com a valorização que obtiveram ilegalmente pela informação privilegiada e decidiram vender.
provavelmente. Houve aqui grandes descargas, veja, aqui nestes 15 minutos e neste pico também. Teve aqui vários momentos de descarga. É o perigo destas subidas grandes, há várias motivações para a subida grande, muitas vezes alguns a aproveitar alguma informação ou algum movimento, mas depois quando acham que o movimento pode estar esgotado também vendem em igual quantidade e provoca estas oscilações, esta volatilidade, tanto sobe rápido como depois também de repente cai rápido. E que se pode tornar uma armadilha para o pequeno investidor que ali a meio caminho acha que pode subir mais, compra e de repente vê aquilo. Em 15 minutos vê a cotação a perder 5 ou 6% ou 7%. E não aconselho, nunca me metem nesses movimentos muito voláteis, não são para mim. Fico somente a ver. Voltando, como disse, no gráfico de 1 hora, portanto estou ali a resistência. Para já não conseguiu superar. Parece estar aqui a querer fazer um movimento um bocadinho de recuo, de retração. Tem potencial, atenção, também pode estar aqui a formar um duplo topo, portanto que seria confirmado apenas aqui abaixo desta linha. É apenas uma hipótese. Para já o normal é que parece que o que quer fazer talvez ir recuando aqui aos 50, 61, parece que anda aqui a lateralizar, a ver o que. Superando esta linha, aí superando essa resistência, aí temos potencial para mais subidas, que teremos depois que analisar. A Portocel anda aqui no canal ascendente, depois de fazer esta figura de inversão, já atingiu o nível 38 e parece estar-se a preparar para atingir o 50%, que coincide com uma resistência aqui na casa dos 3.870, 3.874, por aqui, 3.880. Mais coisa, menos coisa. Estas coisas nunca são exatamente ao milímetro. Há sempre, às vezes joga um pouquinho mais, um pouquinho menos, portanto, mais ou menos para esta área. Portanto, voltando aqui ao gráfico de 1 hora, precisamente o Portocel vem aqui numa subida, fez a tal figura atrás, a sua projeção, e continua aqui dentro de um canal ascendente. Está aqui a querer testar, terminou ontem o dia a testar aqui novos máximos, o que faz aqui uma chávena, o que a ser confirmado fazerá uma chávena que lhe dá potencial para os 3.860, portanto praticamente um bocadinho mais 3.860, ok, é praticamente o target, praticamente ali os 50, ou seja, se a figura for confirmada, o destino será os 50% ali no gráfico diário. O mais certo, até porque circula dentro deste canal, o mais certo é que volte a testar outra vez o canal em cima e atinja o target. A Sonai, aqui no meio deste retângulo, portanto, no diário é o que vemos, vai aqui numa movimentação para baixo, numa retração, parece que se encaminha talvez para testar a parte de baixo do canal. Vamos ver no gráfico de 1 hora que conclusão tiramos, portanto, e parece precisamente que vai no caminho para fazer a projeção deste retângulo. O que pode projetar perfeitamente aqui é esta zona da retração de 76%, coincidindo aqui com estes mínimos. Portanto, tudo indica que a Sonai vai recuar aqui por volta dos 1,6, mais ou menos. Jerónimo Martins continua a testar aqui, a tentar fazer aqui uma figura de mais subida, anda aqui numa fase de consolidação, aqui à espera do dia em que possa romper esta figura e caminhar para novos máximos. Portanto, como vemos no gráfico de 1 hora, aqui numa lateralização, aqui a ver se vai, não vai.
aguardar, o que há a fazer é aguardar. A superação aqui dos estrelos de forma clara dá projeção para mais subidas na Jerónimo Martins. Enquanto se mantiver aqui perto desta zona, não faço entradas são acima dos 13. Vamos aguardar o que vai fazer a Jerónimo Martins. Rapidamente dar-vos a conhecer aqui um pouco de como funciona o portfólio Trader Charts. Portanto, ele já leva uma rentabilidade de 8,28%, começou em 25 de agosto e de negócios fechados já foram feitos 80 negócios. Portanto, temos 80 negócios fechados, 100% de trades em lucro após a abertura. Isto quer dizer o quê? Eu não estou a dizer que quando eu indico um trade, quando eu digo que entrei no chat em determinada cotada, que ela só sobe. Não é isso. O que acontece é que eu entro com base num target que vejo em gráfico de 1 hora ao diário e fazer uma negociação na forma de swing trade ou position trade, portanto que é para sair da posição quando atingir o target, ou é para manter a posição até que atinja o seu target, que as devidas oscilações, lógico que muitas vezes eu abro a posição e o mercado cai e a posição chega a perder 1 ou 2 ou 3%, mas aguarda-se que com o passar dos dias, das horas, as cotadas chegam sempre, 100% das vezes as cotadas passaram para cima do valor onde foram abertas e permitiram pôr stops em lucro. E depois cada um é que gera o stop de lucros, portanto vai subindo o stop e depois depende da capacidade que cada um tem de sangue frio em aguentar a tentar levar à valorização máxima onde que foi atingida. Claro que sabemos que isso aí é difícil atingir o máximo, mas o importante é que todos os trades permitiram stops em lucro, portanto acima do break-even, que é sempre um problema, o medo que todos têm, abre-se uma posição e se ela cai e não volta mais para cima. Esse é o drama de todos, né? Como podem ver, isto é o quadro portanto, de todos os negócios feitos até o momento. Foram 80 trades por PSI, CAC, Bélgica e AEX e Espanha. Eu posso ordenar isto por valorização. Se eu colocar aqui todas e puser por valorização da mais alta à mais baixa, temos a Altri, desde o momento em que foram abertas as posições na Altri, a que valorizou mais permitia uma valorização de 29%, depois temos Renault, por aí fora, Unilever 21%, Louis Vuitton 19%, Heineken 19%, Danone 18%, e por aí fora vai descendo, nos vários negócios, até ao tal negócio na Altri aberto no dia 22 de 10, que foi o que valorizou menos. Ainda assim, todos eles permitiram fecho em lucro, portanto, é nesse aspecto que eu considero que os 100% dos trades, todos atingiram o lucro acima de 2% após a sua abertura, portanto, depois cada um é que define o seu stop de lucro. Neste caso aqui, neste quadro, vê-se a valorização precisamente pelo PSI 20, aqui no caso por cotada do PSI 20, portanto, quais é que permitiram maiores valorizações após entradas. Temos a Altri, a ADP, a Galp e depois Portocel acima de 10%, o CTT chegou a valorizar 10% desde as primeiras entradas. E temos aqui um exemplo das cotadas do CAC, onde foram investidas no portfólio também. Dá para perceber que as cotadas do CAC valorizaram bem mais do que as do PSI. Reparem, aqui acima de 15%, temos aqui duas de 14% e o resto, várias acima de 15%, enquanto no PSI temos aqui apenas Galp e ADP na casa dos 15% e uma acima. Portanto, houve aqui mais uns 1, 2, 3, 4, 5, um pouco mais de valorização. Mais tarde irei fazer também falta-me o gráfico para a AEX, para a Holanda e Bélgica e IBEX.
mas dá para ter uma ideia dos resultados do portfólio. Olhando estes resultados, trades em lucro após abertura de 100% pode custar a acreditar, mas a explicação é simples. Tudo passa por uma escolha de quais cotadas investir, onde excluo automaticamente as cotadas em tendência descendente. Portanto, a regra geral, e até aumento, só tenho entrado, no caso das do PSI, por exemplo, como podem ver, as cotadas do PSI foram apenas estas, foram 8 cotadas apenas. Como podem perceber, faltou aqui várias, mas que não cumprem os critérios para eu investir em modo real e no portfólio. Portanto, a seleção é grande de quais cotadas devo investir. E claro, com uma seleção criteriosa, uma análise cuidada, e só entrando na confirmação de figuras, não nas probabilidades de se confirmar, é só na confirmação o resultado. Por esse motivo é que o resultado é de 100% de possibilidade de fecho em lucro em todos os trades abertos. 80 trades abertos em pouco mais de 2 meses, portanto começou em 25 de agosto, fez agora 2 meses, agora no dia 25. Portanto está quase uma média de 40 trades por mês. Eu faço bastantes trades, mas é a minha forma de negociar, mas o ponto importante é que todos eles foram positivos. Portanto, isto funciona do seguinte modo: eu faço a análise cuidada das cotadas selecionadas dos vários índices, Euronext e IBEX, após ver a confirmação de uma figura ou algo com potencial, eu faço a minha entrada em modo real e imediatamente posto no grupo, no chat de Facebook, imediatamente aviso a dizer entrei nesta, entrei naquela, e o motivo, sempre acompanho o gráfico, com a figura lá, tal e qual marcada como tem aqui na análise, e justifico quando me perguntam qual é o target, porque é que entrei, etc, etc. Portanto, depois cada um tira as suas conclusões, investe ou não investe, como quiser, isso é da responsabilidade de cada um. Cada um faz a sua análise. Eu próprio insisto na formação, que quanto mais análise técnica todos souberem, mais facilmente irão ganhar dinheiro. Portanto, cada um vai no seu ritmo e no seu modo de investir. Voltando às análises, a INAPA continua no triângulo descendente, que foi confirmado. Lembre-se, lá está, aqui o caso do BCP, claro que este triângulo é um bocadinho, não tem a mesma inclinação, mas no fundo é a mesma coisa. Rompeu o triângulo, voltou a testar a parte de cima do triângulo e caminhou outra vez para baixo. Neste caso até já passou abaixo do mínimo que tinha feito anteriormente. Portanto, tudo indica, tecnicamente, parece que vai atingir o target, vai caminho do target aqui nos 11.5. Não há muito mais a dizer de INAPA. A Teixeira Duarte tem tentado, parece ter arranjado aqui um suporte. Podemos ter aqui uma espécie, já foi 3 vezes, portanto 1, 2, 3 vezes praticamente ali no suporte. Até agora aqui um pequeno, considerando este bocado aqui mais à frente, pode fazer aqui um pequeno duplo fundo, portanto este veio uma vez ou segunda vez, a superar aqui para cima, terá o potencial para voltar outra vez aqui aos 0,50. É o que há a dizer. Entradas acima, aqui na superação apenas desta resistência. A Farol vinha no canal descendente, faz lembrar a Mota-Engil no aspecto do canal descendente. Portanto, a Mota-Engil ainda não saiu do canal descendente, ainda anda aqui nesta área,
A Farol já saiu do canal descendente e parece que já tem começado um movimento de lateralização que começa a ocorrer, que costuma ocorrer antes de começar a recuperar um bocado mais forte. O que não quer dizer que ela vá recuperar muito mais, mas costuma ser o movimento antes de haver uma recuperação maior, primeiro começa a haver alguma lateralização. E para já a Farol saiu do canal e parece começar agora aqui a lateralizar, tem aqui uma resistência clara, aqui nos 406, 0,406. No gráfico de uma hora, por acaso na sexta, tentou e se calhar até o confirmou. Então, tenho sempre algumas dúvidas e tenho sempre muita prudência com estas empresas de tendência descendente em considerar que está confirmado, porque pode haver um dia até que se aguente em cima, mas o que é um facto é que no fecho diário ele terminou abaixo da resistência, mas se olharmos ao gráfico de uma hora, ele estava aqui a formar um triângulo ascendente e na sexta-feira passou a grande parte do dia acima, portanto em gráfico de uma hora poderia dizer que a figura está confirmada, mas acabou por fechar abaixo o fecho acabou por ser abaixo da figura. E sendo uma empresa de tendência descendente, ainda estou muito cauteloso em acreditar que vai dar início à figura para cima. Portanto, o ideal nesta empresa é considerar que está confirmado mesmo quando ele voltar outra vez, se voltar outra vez a superar este máximo, se voltar aqui outra vez para cima, aí em princípio tem que considerar que realmente está confirmada a figura e que terá potencial para subir. Se considerarmos o triângulo ascendente, a projeção seria esta distância para cima, seria bastante, seria mais que esta, porque esta aqui ao mesmo tempo também podemos ter aqui uma chávena, temos aqui a chávinha pega, que ao centro segundo confirmada, tá, aqui temos aqui a projeção do momento que eu marquei daqui até lá acima, no caso vamos pôr uma nova linha, a projeção desde aqui esta linha da neckline até a projeção seriam 17%, mas atenção, não se entusiasmem muito, convém que entradas convém só realmente acima aqui de novos máximos relativos aqui a este ponto. E já para não falar que ele mesmo superando este máximo, depois teremos aqui esta resistência desde que atingiu aqui, enfim. Eu não invisto em Farol, aliás, eu não invisto em empresas de tendência descendente, mas tenho sempre recomendo sempre muita cautela em entrar em cotadas destas. Portanto, tem que ser com as devidas seguranças, pequenas entradas e com stops e com disciplina apertada. A nós continua aqui num canal ascendente, tudo indica que o tipo de movimentação, tudo indica que irá a máximas novamente. Para já, tudo indica isso em gráfico diário, em gráfico de uma hora também vemos realmente, vai fazendo aqui umas figuras sempre um bocadinho mais acima. Aqui tivemos aqui um duplo fundo confirmado que o projetou para cima. Podemos considerar aqui também uma chávena que lhe dá a projeção desta seta que está aqui e portanto a sua projeção manda a 7,90, portanto o seu máximo foi precisamente a projeção manda outra vez para os 7,90 para o máximo. O que é certo é que ela vai ainda aqui certinha, pouco a pouco, nos altos e baixos, portanto parece-me que a nós recomenda-se, parece que o seu caminho será para cima, só houver alguma movimentação agressiva nos mercados. Estas coisas sabemos que muitas vezes os seus movimentos são retardados, os seus targets são retardados e às vezes anulados.
se o vento virar contra, eu costumo chamar do vento a favor ou contra, os índices, se os índices começarem todos em gap down e a descer forte, muitas vezes as figuras das cotadas são todas abreviadas pelo sentimento global que se instala de receio e enfim, mas em condições normais, sem nada de muito, se nenhum vento muito contra aparecer, em princípio será o destino da nós. A Samapa está aqui a fazer uma recuperação desta última descida, que iniciou aqui com duplo fundo, fez a sua projeção e já está na retração de 101% desta última queda. Podemos considerar que isto uma zona de resistência com este topo e o facto de estar nos 61, no entanto, é bem possível, não é descartar que possa ir ao 76 e até tocar esta linha de tendência descendente. No gráfico de uma hora. No gráfico de uma hora, vê-se que ela subiu, ela está a subir aqui dentro de um canal. Ela aqui fez a projeção desta figura aqui, deste retângulo, portanto, projetou, e neste momento anda ali na parte de cima do canal, que atingiu os tais 61%. Portanto, normalmente o movimento normal e que espero, e que não, por esse motivo não entre para cima. O normal que espero nestas fases é que venha um bocadinho abaixo no canal. Portanto, é um movimento aqui corretivo e depois logo se vê se voltará ou não para cima. Portanto, entradas parecem estar neste momento. Será mais controlar quem tem, controlar os tops de lucro. E agora dá nova oportunidade. Na REN, a REN, depois de atingir o seu máximo, parece ter iniciado agora aqui a retração deste movimento. Reparem que ele subiu aqui dentro de um canal e já o rompeu aqui um pouquinho para baixo, portanto normalmente indicia que agora vai retrair um pouco deste movimento que o levou a testar os máximos. Em gráfico de uma hora, o que se vê na REN, reparem que quando ele foi bater lá em cima no máximo, ele fez uma figura de queda. Ele fez aqui um ombro, cabeça, ombro. Primeiro ombro, cabeça, segundo ombro. Já confirmado, com potencial para aqui, para os 2,687, aqui, esta zona de... este mínimo aqui. Esta zona de suporte. Não ficou muito longe, fez aqui uma ligeira recuperação, mas esta recuperação pode não ser mais do que vir aqui à neckline, precisamente. E voltar depois outra vez no caminho para baixo. Em termos de retração, reparem que em termos desde que arrancou, em termos de retração de toda esta subida, anda aqui nos 38, portanto é muito normal que venha aos 50 e considerando esta figura o mais provável é que venha aqui aos 61. 61, junto aqui, esta zona aqui, entre esta zona e esta zona é o mais provável onde ele venha ao passar dos dias. Bom, e de PSI 20 é tudo, espero que tenha ajudado, que tenham gostado e até uma próxima análise.